Então, meus irmãos, neste texto aqui de Gênesis 4, de 16 a 26, o contexto é: havia ocorrido o pecado, a queda, o homem havia rompido com Deus, e Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim o mais velho, Abel o mais novo, e por inveja, por ciúme, Deus recebeu as ofertas de Abel e não as de Caim, e Caim foi e matou Abel. E Deus disse para Caim: se você andar retamente, será aceita a sua oferta? Deus perguntou para Caim: onde está o teu irmão? E ele arrogantemente disse: sou lá eu, tomador de conta do meu irmão? E aqui neste primeiro versículo 16 que nós lemos diz: então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. E aí vai descrevendo os descendentes de Caim. E o primeiro descendente de Caim chamou-se Enoque. E Caim fundou uma cidade, possivelmente a primeira cidade fundada, e ele deu o nome do seu filho Enoque a esta cidade. Então o primogênito de Caim era Enoque, e o nome da primeira cidade fundada por Caim também foi Enoque. E aí os descendentes de Caim vem Lameque, que casou com 2 mulheres, Ada e Zilá, e elas tiveram filhos. Jabal foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Vê que começou a ocorrer uma diversificação, uma especialização. Jabal começou a montar tendas, tinha a cidade de Enoque, mas ele criava gado, criava rebanhos. O nome do irmão de Jabal era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam flauta e harpa. Então, Jubal começou a inventar os instrumentos de música, a flauta e a harpa. Também Zilá teve um filho, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Na história, fala das idades, o conceito de evolucionismo no desenvolvimento das espécies e da civilização. Na história eles contam a idade do bronze. Mas a Bíblia diz que Deus criou o céu e a terra, que o homem já aconteceu, já nasceu, já existiu inteligente, feito à imagem e semelhança do Senhor, com dons, com talentos, com criatividade. E aqui a gente vê os primeiros movimentos de desenvolvimento da civilização, de invenções, de descobertas, de diferentes formas de desenvolver o trabalho, de organizar a sociedade. Então, o Jabal criava rebanhos e morava em tendas. Então, provavelmente, os primeiros povos nômades, descendentes de Jabal. Jubal já tocava música, fazia instrumentos de música. Tubal-Caim desenvolveu lá a exploração, ferramentas de ferro e bronze.
logo a seguir, no finalzinho deste capítulo 4, nós lemos nos versos 25 e 26, eu vou reler aqui. E tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Repara aqui, dos descendentes de Caim, esses diferentes, Jabal, Jubal, Tubal, Caim, eles vão diversificando, eles vão sendo criativos. E do descendente de Sete, Enos, só fala uma frase: então se começou a invocar o nome do Senhor. Eu tenho uma hipótese. Nós lemos aqui no verso 16, o homem já estava rompido com Deus, o pecado já tinha se estabelecido, mas Deus conversava com Caim. Quando Caim matou Abel, Deus foi lá perguntar: cadê o seu irmão? Claro que Deus sabia, ele é onisciente, onipresente. E Caim respondeu arrogantemente a Deus. E Deus o amaldiçoou, e Deus estabeleceu um castigo sobre Caim, e conversava, dialogava com Caim. Caim falou: e agora, como é que vai ser? Qualquer um que me achar vai me matar. E Deus botou um selo, uma marca em Caim para que isso não ocorresse. Mas no primeiro versículo 16 que nós lemos, começa falando assim: então Caim afastou-se da presença do Senhor. Veja bem, o pecado já tinha se estabelecido, já tinha rompido a conexão com Deus. Mas aqui o texto fala que ele afastou-se, quis conversa com Deus. E os descendentes dele desenvolveram as cidades, desenvolveram a agricultura, desenvolveram a pecuária, desenvolveram as ferramentas de ferro e de cobre. E Lameque, que foi o pai desses caras aí criativos, disse: ouça, mulheres de Lameque, eu matei um homem porque ele me feriu. Tem traduções que diz: e matei um menino porque ele pisou no meu pé. E qualquer um que fizer mal a Lameque será vingado 77 vezes. Cara arrogante. Então a gente vê aí um contraste muito grande. Caim desenvolvendo a civilização afastado, longe de Deus, sem querer saber. Diz aqui no texto que quando Adão tinha 130 anos, então a diferença entre Caim, que foi o filho mais velho de Adão, e Sete, deve ter sido 150 anos, talvez. A diferença entre Caim e Enos, 170 anos. Então a terra já estava cheia, com as cidades, com os nômades, criadores de rebanhos, o desenvolvimento das ferramentas de ferro e bronze, os músicos, já estava cheia. Mas cheia de quem? Dos descendentes de Caim, dos descendentes de Lameque, desse que pisou no meu pé eu mato.
aprendeu com o pai dele, com o antecedente dele, afastou-se, podemos dizer, afastaram-se da presença do Senhor. Então, o destaque bíblico aqui, eu penso, é porque já a presença de Deus, embora manifesta e revelada na natureza, a glória de Deus se revela na criação, o poder, a sabedoria de Deus se revelam em toda esta engenhosidade, desde uma pequena bactéria até uma galáxia, está tudo conectado, tudo faz sentido, tudo gira, tudo tem vida, tudo favorece a vida na Terra. Então, os homens não veem a pessoa, a glória, o reflexo da glória de Deus na criação, porque não querem, por rebeldia. Mas já havia na terra todo um povo, uma civilização completamente afastado, que não se interessava em buscar o Senhor. E aí Enos começa essa volta, o desenvolvimento desse aprendizado. A palavra religião vem do latim religare, que é aprender a se reconectar com Deus. Então é interessante que Enos invocou o nome do Senhor, e é só isso que a Bíblia fala dele. Porém, invocar o nome do Senhor é tudo. Aprender a falar com Ele, buscar a sua bênção e a sua ajuda, isso é muito. Buscar a presença de Deus e a companhia dEle, a orientação dEle, isso é muito importante. Isso é tudo. Os filhos de Enoque, descendentes de Caim, fizeram muitas coisas, mas não buscavam, não invocavam o Senhor. Isso tudo que eles fizeram é nada. Então nós precisamos entender, quando a gente busca a Deus, quando a gente aprende a se relacionar, aprende a se comunicar, aprende a falar com Ele, aprende a ouvi-lo, aprende a obedecê-lo, isso é tudo. Deus quer que você seja criativo, Deus quer que você conquiste, Deus quer que a sua vida melhore, Deus quer que você prospere, você case, que tenha filhos, que tenha sonhos, amém. Ele não é contra o desenvolvimento, a conquista, a prosperar, mas do jeito que os descendentes de Enoque, filho de Caim, desenvolveram, os descendentes de Lameque, afastados da presença do Senhor. Agora em Gênesis capítulo 5, se der para colocar aí, vou ler do verso 18 a 24. Aqui já está falando de Jared, é um descendente de Enos, lembra? Adão, Sete
Enos. Isso já é bem depois do que ocorreu ali no final do capítulo 4. Mas esta é a linhagem de Sete e de Enos, que invocava o nome do Senhor. Verso 18. E viveu Jered, ou Jared, 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Imagina, pense assim, que lá do tataravô deste Enoque aqui, Sete, Enos, começou a invocar o nome do Senhor, os filhos de Enos, até que chegou em Jered, e Jered gerou Enoque, e esse povo veio aprendendo a invocar o nome do Senhor, veio aprendendo essa religare, essa reconexão, falar e ouvir Deus. E agora, neste Enoque, veja bem, este Enoque aqui é diferente do primeiro filho de Caim. Este aqui é descendente de Sete, de Enos. E este Enoque, diz a Bíblia no verso 22, e andou Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus. E no verso 24 diz, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Da mesma maneira que Lameque matou por qualquer coisa, se gloriava, amaldiçoou e desenvolveram a civilização afastados de Deus, imagina que a maldade, a iniquidade foi aumentando na vida deles, nos seus descendentes, o aprendizado de fazer a maldade foi crescendo. Na linhagem de Sete, de Enos, chegou numa culminância com Enoque, que andou com Deus. Este Enoque foi o pai de Matusalém, e segundo a Bíblia, Matusalém foi o homem que viveu mais tempo, viveu 969 anos. Nós estamos num tempo que o mundo está precipitando, está polarizando para esses dois estilos de vida. Dentre os descendentes de Sete, de Enos, de Enoque, veio Noé. E no tempo de Noé, a maldade e a iniquidade entre os povos já estava tão avançada, aquilo cresceu numa progressão geométrica, que Deus disse, me arrependi de ter feito o homem, vou destruir toda a raça, e avisou a Noé. E Noé creu, e Deus orientou Noé. Então Noé sabia ouvir o Senhor, como Enos, como Enoque. E é interessantíssimo, porque no capítulo 6 de Gênesis,
verso 9, diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Ele andava com Deus. Então, neste tempo que vai precipitar em dois estilos, digamos assim, radicais de vida, aqueles que dão lugar ao pecado, à iniquidade, à maldade, à mentira, ao engano, à manipulação, vão cada vez se aperfeiçoando mais na desgraça, na maldade, na indiferença, no dane-se tudo e todos. E aqueles que temem ao Senhor, que o invocam, vão sendo chamados cada vez mais para um relacionamento de intimidade com Deus. Segundo Pedro 2,5 diz: Ele, Deus, não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Em 1 Pedro 3,20 diz que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Deus esperava pacientemente enquanto a arca era construída. Veja, a arca demorou pelo menos 80 anos para ser construída. Pelo menos, em torno de 100. Fala que ele tinha 500 anos e teve os filhos e tal, e Deus falou com ele. E quando ele entrou na arca, ele tinha 600 anos. Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Hebreus 11, verso 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Veja, nos dias de Noé, muitos estudiosos afirmam que o globo estava com uma atmosfera diferente e o sol nascia, se punha todos os dias, mas havia as águas dos céus. Não era essa nuvem, essas nuvens que tem esparsas assim, não. O globo era todo coberto uniformemente por uma atmosfera de nuvens, de água, mas não nuvem fechada. E essas águas dos céus, das comportas dos céus, elas filtravam os raios solares. E dizem que o sol é que acelera a parte do metabolismo humano, e também, não era só por isso, mas também neste ambiente onde não chovia, a terra era regada todos os dias, então havia um equilíbrio ecológico muito maior do que o de hoje. As pessoas viviam 100 anos, 500 anos, 900 anos. Então aqui em Hebreus diz:
Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, ainda não chovia sobre a terra, Deus falou: vai chover, eu vou mandar águas. Movido por santo temor, construiu a arca, por meio da fé. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Jesus falando à igreja de Filadélfia: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Uma promessa de Jesus à igreja de Filadélfia, que vai guardar a igreja da tentação, podemos dizer, da provação que virá sobre todo o mundo. Da mesma maneira que a iniquidade se multiplicou nos descendentes de Caim, de Lameque, e chegou ao apogeu, ao máximo nos dias de Noé, e vindo assim o juízo do dilúvio, a iniquidade está se multiplicando em toda a terra, que vai culminar com os juízos do Apocalipse. Simultaneamente, paralelamente, Noé estava construindo a arca, estava se preparando. Todos os dias ele e os filhos iam lá, cortavam madeira, transportavam madeira, e foi fazendo conforme Deus orientou. Anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 80 anos, trabalhando a arca. O povo, descendentes de Caim, descendentes do Enoque, filho de Caim, desenvolveu a iniquidade e chegou no dilúvio. O povo descendente de Enoque, descendente de Sete, de Enos, chegou a andar com Deus. Enoque andava com Deus, e Deus o tomou para si. Noé foi avisado do juízo de Deus. Você está sendo avisado do juízo de Deus. Diz lá em Hebreus 11, 7, que Noé, movido por santo temor, ele creu, e movido por santo temor, construiu a arca. O Senhor chama você para ser movido por santo temor e construir um relacionamento diferente com Deus, mais profundo. Aprender como Enoque a andar com Deus, aprender como Noé a andar com Deus. Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 9, ele diz: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Nós estamos falando aqui de juízo de Deus, terrível, tremendo, e ao mesmo tempo estamos falando de livramento. Estamos falando do arrebatamento. 1 Coríntios 15, 51 e 52 diz, Paulo falando: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados
num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão e nós que estivermos vivos seremos transformados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Noé andou com Deus e Deus falou para ele: faz uma arca. O povo do nosso tempo, Deus está falando, construa um relacionamento comigo, aprenda a andar comigo, que eu vou te livrar, que eu vou te dar o escape, que você não vai ficar nessa tentação, nessa tribulação que há de vir sobre todo mundo. O apocalipse não vai pegar você. É muito interessante que diz lá que Enoque, o descendente de Enos, de Sete, aquele que andou com Deus, viveu 65 anos. E aí ele gerou Matusalém. E depois ele viveu mais 300 anos e teve filhos e filhos, e filhas e filhos. E aí, quando ele tinha 365 anos, ele foi arrebatado. É muito interessante. Para mim, isso não é por acaso que Enoque foi arrebatado aos 365 anos. Um ano tem 365 dias. Um ano, ou um dia, ou um mês, representa ciclos. Um dia, uma noite, um dia, uma semana, um mês, um ano. Então, os 365 anos da vida de Enoque, nos quais ele andou com Deus, representam um ciclo. Enquanto Deus esperava pacientemente, já tinha anunciado o juízo, e ele esperava pacientemente Noé completar a construção da arca. Era como se um ciclo estava para se fechar, um ciclo estava para se completar. Existem ciclos proféticos. Nós estamos no encerramento de um ciclo profético. E quando um ciclo profético se encerra, se abre outro. Um outro ciclo profético começa. Qual é o ciclo que está acabando? É o ciclo da igreja. Jesus diz: e Jerusalém será pisada pelos gentios até quando? Até que o tempo dos gentios se complete. Na Guerra dos 6 Dias, anos 70,
Eu nasci sim, nos anos 50. Eu era garoto, adolescente, eu vi acontecer. Os árabes cercaram Israel, atacaram Israel, o rei de Israel deu a volta por cima, tomou Jerusalém, cercou o exército egípcio, venceu a guerra em 6 dias. Jerusalém voltou para o controle de Israel. O que é isso? Um ciclo se fechando. E sempre, profeticamente, que um ciclo se fecha, um outro ciclo se abre. Aí eu vou falar um negócio para vocês, que isso não é nenhuma doutrina, por favor. Entendam, é só uma hipótese, uma reflexão. Os ciclos proféticos, quando eles se fecham e eles se abrem, eles criam como se fosse porque ele não fecha aqui e começa aqui, não é um degrau, eles se meio que sobrepõem, está começando um ciclo novo, está encerrando um ciclo antigo, é uma transição. Na minha cabeça, os ciclos proféticos, eles têm a ver com a palavra de Deus, com o que Deus disse, com o que Deus pensa, com o que Deus sente, com o que Deus antevê, com o que Deus já proclamou. E aqueles que andam com Deus ouvem a palavra de Deus, ouvem o dito do Senhor, se relacionam, aprendem esses ciclos. Veja, cada ciclo traz uma lição. E a minha hipótese é: Enoque andou com Deus nesses 300 anos, ele aprendeu todas as lições de todos os ciclos proféticos que haveriam de vir. E cada ciclo que começava e terminava gerou um túnel profético. Um túnel profético? Como assim, pastor? O cara viveu o que ainda vai acontecer. Deus antecipou na vida dele para deixar um testemunho, mas porque ele conectou e aprendeu todas essas lições desses ciclos, e ele foi entrando nesse relacionamento com Deus, nesse túnel do tempo. 365 quer dizer a eternidade, então é isso que você acabou de falar. Uma visão profética, disse Valdir, que 365 quer dizer a eternidade. É um ciclo completo. Queridos, o ciclo do tempo dos gentios, o ciclo do tempo da igreja está fechando. Um novo ciclo vai se instalar e a dramática, extremamente terrível transição é o Apocalipse. E o Senhor promete: eu vou te livrar daquela hora que há de vir sobre todo mundo. Construa a sua arca. Tem a ver com Isaías 61, né? O ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor. E o dia da glória de Deus. Aquele dia. O ano. É um tempo. Enquanto Noé construía a arca, era um tempo. Deus estava esperando. Deus está esperando a igreja aprender a andar com Ele, como Enoque, descendente de Enos, aprendeu, como Noé aprendeu. A minha pergunta para você: qual dos dois Enoques você vai seguir? Aquele que desenvolve as cidades, o ferro, o bronze, a música, que mata, que briga, que
multiplica a iniquidade, ou aquele que invoca o nome do Senhor, que toda manhã invoca o nome do Senhor, trabalha, estuda, casa, tem filhos, faz isso, faz aquilo, constrói, tem ambições, tem sonhos, tem projetos, mas antes de tudo, invoca o nome do Senhor e aprende a andar com Ele. E não permite que as coisas desta terra, deste mundo, se tornem o seu tudo. Qual dos dois Enoques você quer ser? A escolha é sua, porque o Eterno fala, porque Ele avisa, porque Ele ensina e Ele dá os recursos, Ele dá os provimentos, Ele manda ajuda.